É uma oportunidade ímpar da gente poder refletir num contexto tão dramático como o que a gente tem vivido nos últimos dias, tá? Pensar a questão da essencialidade da membresia, ou nos termos que foi colocado, a membresia como essencial. E à luz desse drama que a gente tem vivido hoje, não é, sobre a questão da igreja e o seu ajuntamento, no momento em que ela parece viver, vou usar os termos que o meu irmão Mauro Meister usou ontem, né, na fala dele ontem, quando ele chamou a atenção para o cativeiro da igreja. Acho que ele traduziu muito bem a experiência de muitos de nós em nossas igrejas, interrompidos por questões mais do que compreensíveis, mas que nos impôs um distanciamento. Né? Com base nisso, eu queria pensar das muitas razões pelas quais a gente poderia argumentar que a igreja, ou nesse caso, a membresia é essencial. Eu destaquei aqui pelo menos 3, justamente por conta deste contexto, justamente por conta dessa situação tão dramática que nós vivemos nesses últimos meses, para não dizer anos, não é? Eu queria apresentar 3 razões. Não é? Essas 3 razões, elas possuem, obviamente, um amparo bíblico. Eu gostaria de, nessas razões, apresentar um respaldo nas Escrituras para que elas possam sustentar nossa afirmação de que a membresia é essencial e, ao mesmo tempo, explicar essas 3 razões à luz de uma aplicação o mais clara possível para a vida da membresia na igreja local. Das 3 razões, eu começo com a primeira. Membresia é essencial porque ela expressa compromisso. Quero começar com a primeira razão. Membresia expressa compromisso. E eu queria usar um texto de Hebreus e um texto de Atos. Eu não vou fazer uma exposição detalhada dessa passagem, mas vou chamar atenção apenas para 2 afirmações que são feitas nessas passagens e que corroboram a ideia de que a membresia ela se deixa se expressar pelo compromisso. E eu vou dizer aqui um compromisso que é formal, um compromisso que a gente poderia chamar aqui de pactual. Eu queria começar, então, com a citação de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 23 a 25. Eu vou ler aqui na NAA, diz assim a palavra de Deus: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Num contexto em que o autor de Hebreus nos convoca a compreender a necessidade da congregação, da reunião daqueles que constituem a membresia da igreja, há uma afirmação, em especial, expressa por uma palavra que é muito cara nesse texto, e está precisamente no versículo 23. Na tradução que eu estou acompanhando aqui, que é a NAA, a palavra homologia, eu vou repetir, homologia, de onde vem a palavra no português homologação, o verbo homologar. Então, homologia é a palavra que aparece no versículo 23 para firme, não é? Confissão da esperança. Essa confissão que às vezes é traduzida em algumas versões por profissão, tornar conhecido ou reconhecido oficialmente, homologar, certo? A ideia, portanto, de firmar com o peso de um compromisso empenhado é a palavra usada aqui para se referir
ao ethos dessa igreja ou desses membros que estão sendo exortados. Esse é um ponto importante, não é? É uma exortação que o autor de Hebreus está fazendo àqueles membros dessa igreja para que eles homologuem, para que eles confirmem de forma oficiosa, comprometedora, como se faz com contratos verbais. Não é? Você não tem ali uma assinatura, mas a forma como você estabelece um contrato verbal num contexto como esse, ou bem mais antigo do que o dos tempos bíblicos, traz todo um ambiente de compromisso e de empenho da honra, empenho da aliança, do pacto ali estabelecido. Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer, num texto de Hebreus em que se está chamando a atenção para que membros de uma determinada igreja ou da igreja não abandonem a sua reunião, o seu ajuntamento, se pressupõe que isso seja feito debaixo de um compromisso oficioso. Uma segunda passagem está em Atos, capítulo 11. Em Atos, capítulo 11, nós vemos dos versículos 21 a 23, uma situação muito interessante, que é a de Barnabé sendo enviado a Antioquia para reconhecer que um determinado grupo de cristãos era ou não, uma igreja era ou não, portanto, aquilo que eles professavam dizer que eram. Então, observe o que diz os versículos 21 a 23 de Atos 11. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja. Que igreja? A igreja que estava em Jerusalém. E o que essa igreja que estava em Jerusalém fez? Enviaram Barnabé até Antioquia. Ora, enviaram Barnabé a Antioquia para quê? Para que Barnabé pudesse confirmar se de fato se tratavam ali de cristãos. Veja o que diz o texto. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos, ou seja, mais uma vez estamos diante de uma situação parenética, de uma situação de exortação. A mesma exortação do livro de Hebreus, no gênero exortativo, está presente aqui nesse momento em que Barnabé, que está contente em ver tudo aquilo que está acontecendo e testemunhando que de fato são cristãos, ele exorta aqueles cristãos da seguinte forma: aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Com isso eu queria encerrar esse trecho, chamando a sua atenção para essa expressão, com firmeza de coração, em algumas versões, com propósito resoluto, compromisso. A palavra aí é um substantivo grego, não é? O protessei. Esse substantivo tem o sentido exatamente de firmar um compromisso, de ser algo resoluto, de não ser simplesmente algo que as pessoas estão aleatoriamente ali combinando algo. Não, trata-se de algo formal, oficioso, no mesmo ethos do homologia, no mesmo jeito de um empenho, de um compromisso firmado, e que, portanto, eles empenham com firmeza esse compromisso, eles estão resolutos, ou seja, há uma resolução. Portanto, Barnabé exorta que aqueles cristãos que agora foram reconhecidos como cristãos, que eles, com firmeza de coração, se comprometam em formar ali, em ter ali, em viver ali a realidade de uma igreja, a realidade, portanto, daqueles que são membros participantes da Igreja de Cristo Jesus. Bom, esses dois textos, eles nos servem para nos lembrar que uma membresia, em primeiro lugar, ela é essencial, porque é por meio dela que se expressa compromisso, que se expressa esse pacto. Pessoas, portanto, se tornam membros da Igreja de Cristo Jesus, não para se tornarem cristãs, como a gente viu na citação inicial que o Vinícius fez do Lima,
né? Elas se tornam membros da igreja por outras razões. Então, o que faz com que esses cristãos, de alguma forma, sejam confirmados? O seu compromisso com uma membresia, o seu compromisso, portanto, em fazer parte de uma igreja. Nossas igrejas, em especial a da tradição que eu faço parte, mas outras igrejas também firmam isso, tem uma espécie de pacto que se estabelece entre os membros para que eles, unidos por esse pacto, possam ali se comprometer com aquele grupo, com aquela corporação, com aquele grupo de irmãos reunidos sob a mesma fé, sobre a mesma profissão de fé. Eu lembro que na década de 90, esse era um livro publicado pela Juerp, o estudo do Pacto das Igrejas Batistas. Ele aqui, já no início, o Harold Shelley, ele já no início, já na década de 90, achava estranho o fato de as pessoas não lembrarem mais que se tinha um pacto e que elas só sabiam que tinha um pacto da igreja porque elas olhavam isso no verso dos seus certificados de batismo. Mas veja que como as nossas igrejas, as mais diversas possíveis, estabelecem compromissos, pactos, para que aquelas pessoas que se tornem membros da igreja possam estar conscientes do seu compromisso. Esse é o ponto mais longo, mas era o ponto mais importante da minha fala. Os outros dois pontos, eles são apenas desdobramentos desse ponto mais importante da nossa fala de hoje. Esses dois outros pontos, o segundo ponto, é aquele que diz que a membresia é essencial porque ela expressa confirmação. E a passagem, como é uma passagem mais conhecida, é uma passagem de Mateus, capítulo 16, que muitos de nós já conhecemos, que diz expressamente que Jesus está voltado ali com seus discípulos e pergunta o que o povo está dizendo que ele é. O povo diz, cada um diz uma coisa. Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, não é? Ele diz, tu és o Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus reconhece que ali foi obra do Espírito, obra da revelação de Deus. Então Cristo diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, nós estamos diante de uma profissão de fé que serve de padrão autoritativo para confirmar aqueles que creem em Cristo Jesus. Ora, o que isso tem a ver com a membresia? Se nós temos um compromisso com um determinado grupo, estamos firmados, pactuados com um determinado grupo, o que esse grupo joga de papel importante para mim, que sou um cristão? Em primeiro lugar, esse grupo, como disse o Lima, é como se fosse uma embaixada. É responsável, este grupo, não só por ouvir minha profissão de fé, quando eu digo é o Cristo, e reconhece esse grupo que eu creio como um cristão no mesmo Deus que eles creem, não só se ouve a minha profissão de fé, mas com base na minha profissão de fé, na minha confissão de que Jesus é o Cristo, essa igreja, ela é uma espécie de embaixada imbuída de uma autoridade de Cristo para inclusive confirmar a nossa conversão. Uma nota de rodapé bem rápida. Boa parte de nossas igrejas hoje sofrem porque pessoas dependem de si mesmas para reconhecerem que são cristãs. Nós vimos que Barnabé vai lá e confirma que eles são cristãos. Meus irmãos, a gente tem que abandonar essa ideia de ficar preso apenas para a nossa percepção da nossa fé. A gente precisa da igreja para confirmar a nossa fé, a nossa regeneração, a nossa experiência com Deus. Não estou dizendo que é para fazer a regeneração, é para confirmar. A gente precisa ouvir de outros irmãos que nós professamos a fé verdadeira e fiel no Evangelho e em Cristo Jesus. Então, por isso, membresia é importante. Você não vai conseguir fazer isso no quarto da sua casa. Você não vai poder olhar para você no quarto da sua casa e dizer assim, olha, você é crente mesmo. Nunca vai ter o peso de uma membresia confirmando e dizendo você é um crente em Cristo Jesus, sim. Mas não apenas isso, e com isso eu encerro com o último ponto. A membresia é essencial, porque ela expressa a diferença. Mateus 18, que possui uma relação muito profunda com Mateus 16, apresenta a mesma autoridade das chaves que está presente ali na fala de Jesus a Pedro, mas agora endereçada à eclésia, endereçada à igreja, que é responsável
não somente por incluir, mas justamente por excluir aqueles que não professam a fé em Cristo Jesus e vivem de acordo com essa fé. Em outras palavras, a membresia é importante porque é dela a autoridade, não só da disciplina formativa, que a gente chama de discipulado, que é o entendimento que a gente dá para os membros da igreja, mas também a disciplina corretiva, que é a chamada disciplina eclesiástica, que é tanto a doutrinária como a disciplina moral da igreja. Com essa disciplina, com esse arranjo todo que a igreja desenvolve para estabelecer aquela palavra última sobre aquele que entra e aquele que sai, a igreja está dizendo que ela se posiciona no mundo, ou seja, ela se importa com a diferença. Você e eu precisamos da igreja não só para que ela nos inclua dentro daqueles que são povo de Deus, mas para que ela possa, pelo poder que recebeu das chaves, não só cuidar da entrada, mas também cuidar da saída daqueles que, no meio do povo de Deus, não são cristãos, ou professam uma fé, mas não vivem essa fé que professam, ou vivem uma vida que não corresponde com a imitação de Cristo, sem nenhuma preocupação com o discipulado cristão. Então, meus irmãos, a membresia é essencial por essas razões, porque, em primeiro lugar, ela estabelece o compromisso entre as pessoas, ela estabelece, em segundo lugar, uma confirmação, e, em terceiro lugar, ela estabelece a diferença. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. E eu acredito que essas são as três razões pelas quais a membresia é essencial. Ela confirma, ela nos compromete e ela nos distingue no mundo em que nós vivemos.